graça e a paz de Deus estejam com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Jesus é Deus que fala, age e transforma. Para onde Ele passa, nada fica estático. Se Ele tiver um contato contigo, com certeza a tua vida vai mudar. Em compensação, quem não quer saber de Jesus nunca vai saber como é bom ser transformado pelo Senhor. Nessas horas devo perguntar: o que você tem mais medo? Falar em público talvez seja um dos casos. Pelo menos entre os adolescentes, quando tem que apresentar algum trabalho na escola, muitas vezes é aquele momento que nós ficamos com várias cores no mesmo dia ou na mesma ocasião. Normalmente o suor às vezes se sobressai, pois o medo ele faz parte. É interessante nós pensarmos que ter medo às vezes é bom, pois ele nos coloca limites e faz com que a gente não cometa algumas besteiras que normalmente cometeríamos se nós simplesmente fôssemos inconsequentes e não pensássemos nas possibilidades daquilo que nós queremos fazer dar errado. Um dos textos que estava indicado para o dia de hoje era o texto de Jeremias, no capítulo 1, quando fala que Jeremias é chamado para ser profeta. No texto nós lemos que Jeremias, ao ser chamado por Deus para falar ao povo, trazer uma mensagem, nos é dito que Jeremias se acusa dizendo: sou muito jovem e não estou suficientemente preparado para falar em teu nome, ó Deus. Jeremias achava que as pessoas não lhe dariam crédito por ser muito novo. E vamos ser sinceros, hoje em dia ainda escutamos alguns comentários parecidos. O que esse jovem acha que sabe? Será que ele tem tanta experiência ao ponto de querer ensinar aos mais velhos? Ou os pais muitas vezes dizem assim para os seus filhos: te enxerga, não te esqueça que eu sou teu pai ou tua mãe. Muitas vezes os jovens são desprezados, não que não tenham conhecimento, mas por causa que aquilo que estão dizendo ou precisam dizer tem fundamento. Mas Jeremias havia sido chamado para uma obra toda especial: falar do amor de Deus. Como dar ouvidos a alguém que era conhecido entre todos, ainda sendo jovem? Talvez os seus amigos, as pessoas para as quais ele haveria de falar, conheciam a sua malandragem da adolescência, condizente com a idade. E aí de repente vem alguém dizendo: pare de pecar, pare de fazer isso, pare de fazer aquilo, porque Deus está mandando. Nos parece improvável que pudesse ser possível isso acontecer. Bom, situação bem diferente ocorreu lá na Galileia, mais especificamente em Cafarnaum. O povo lá ficou impressionado com Jesus justamente pela sua forma de ensinar. E qual era o segredo de Jesus? A Bíblia diz que ele falava com autoridade. O que é falar com autoridade para você? É alguém dizendo: olha, faça isso pois estou te mandando? Ou simplesmente dar um recado e o recado está dado? As palavras de Jesus cativavam aqueles que tinham sede da salvação, e ainda hoje continuam cativando aqueles que têm sede da salvação e reconhecem que seus pecados os estão levando para o inferno. Em compensação, é um escárnio ouvir de Jesus, ou ouvir sobre Jesus, para aqueles que não querem saber a respeito da salvação. Vejamos,
O homem endemoniado percebeu um algo de carne e disse, na verdade o demônio se expressou dizendo, ei Jesus de Nazaré, o que você quer de nós? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é o santo que Deus enviou. É incrível, mas nas palavras do demônio entendemos a razão da autoridade de Jesus. Ora, ele não era qualquer outro senão o santo que Deus enviou. E é por isso que aquele demônio não resiste à ordem de Jesus quando este manda calar a boca e sair daquele homem. E dizem no texto que ele saiu e não causou nenhum dano ou ferimento ao corpo daquele homem que lá estava na sinagoga. O interessante também nós observarmos no texto do Evangelho de Lucas, capítulo 4, do versículo 31 a 44, que a reação das pessoas foi de encantamento. Estavam impressionadas e elas indagam entre si: que tipo de palavras são essas? Este homem tem autoridade, poder, ele expulsa demônios, espíritos maus e eles vão embora. As pessoas aqui não entendem muito bem, mas percebem que Jesus é diferente dos mestres da lei, que precisavam ler um texto e aí ler e tentar explicar alguma coisa. Mas Jesus falava com autoridade, e Jesus continua falando com autoridade, e Ele fala conosco, Ele fala comigo, contigo, com todas as pessoas. Feliz é aquele que ouve a autoridade de Jesus, crê nas palavras do Senhor e vive com essas palavras e por estas palavras. E diz o texto que na sequência, logo após ter curado estado na sinagoga, enfim, ele vai para a casa da sogra de Simão. Por causa desse episódio, surgiu inclusive algumas piadas que dizem: é por isso que Pedro não havia negado Jesus naquela noite, na véspera da crucificação. Mas não acredito que tenha sido por isso. Pedro negou a Jesus, pois é um pecador como nós somos. Pedro prova que bons relacionamentos podem ocorrer entre sogra e genro. Sim, a sogra de Pedro não estava adoentada, com febre alta, diz o texto. Embora o texto não relate, parece estar implícito que Pedro tenha recorrido a Jesus: olha Jesus, a minha sogra não está bem. Não se diz quanto tempo ela estava ruim, febril e assim por diante. E Jesus atende ao seu pedido e vai e resolve a situação. Em outras palavras, Jesus vai, fala e as coisas acontecem. Aonde na Bíblia está implícito o fato de alguém falar e acontecer? Vocês recordam? Que é dada uma ordem e ela automaticamente é executada. Não é muito similar ao texto de Gênesis? Haja luz e a luz começou a existir. Haja separação entre as águas e assim aconteceu. Haja animais e assim aconteceu. Haja plantas frutíferas e assim aconteceu. É assim que está o relato da criação, a descrição, e conforme ela vai se desenvolvendo, nós vamos vendo um teor de complexidade nessa criação, ao ponto de chegar na complexidade que é o ser humano, que teve envolvimento com as mãos do próprio Deus. Inclusive você acha algumas animações na internet onde aparece uma figura de um homem, tecnicamente representando Jesus, que estaria comprometido, moldando o ser humano para dar vida a ele. Diante desses acontecimentos, as notícias se espalham rapidamente, as pessoas veem uma oportunidade de serem curadas e reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Mas elas queriam mais, queriam a presença de Jesus no seu dia a dia.
E a resposta é: eu também preciso anunciar as palavras do reino para as outras pessoas. Isso serve para nós como igreja. Para quem você falou de Jesus no ano de 2024? Para quem você falou que depende da graça de Deus? Quantas pessoas? Eu fiz alguns cálculos e me surpreendi. Sabe as mensagens 5 minutos com Jesus? Comecei a juntar os pontos. Foi gravado 597 mensagens distribuídas, e pelo cálculo que eu tenho assim, dos registros, foram só no ano de 2024 para 790 mil pessoas receberam 5 minutos com Jesus, aqui no Brasil, no exterior. Muita gente teve a chance de ler, ouvir as palavras de Jesus. Mas eu falo isso para estimular e chamar os irmãos a pensar quanto você pode fazer para falar de Jesus. E não precisa muita coisa, é um pouco a pouco no dia a dia. Muitas vezes nós pensamos que falar a respeito de Jesus, precisamos ter um curso de teologia, precisamos saber a Bíblia de cor e salteado, precisamos ter determinada idade, precisamos isso ou aquilo. E não é assim. Basta aquilo que nós estamos ouvindo hoje, ao sairmos daqui, compartilhar, seja com os nossos familiares, nossos amigos, mandar uma mensagem. Muitas vezes hoje a tecnologia está a nosso serviço, basta sabermos utilizá-la. É imprescindível que nós tenhamos o cuidado de nos aproximar de Deus, para que o diabo e suas investidas infernais não tenham poder sobre nós. Também na hora de proclamar o Evangelho, muitas vezes aquilo que nós achamos bonitinho necessariamente não é tão bonito quanto parece. Aquelas propostas de amigos, ou até de familiares: por que tu vai na igreja hoje, está chovendo? Por que vai hoje, está com sol? Vamos num banho? E aí vai. Vamos fazer um churrasquinho? Vamos tomar um baseado? Vamos jogar uma bola? Proposta nas nossas vidas não nos falta, mas é agradável, é útil para a nossa existência. Eu preciso ter juízo e saber analisar todas essas coisas. Vamos ficar um pouco mais tarde hoje, afinal de contas é sábado, não tem culto, o culto é só amanhã. Puxa vida, não deu para ir no culto porque eu estava muito cansado, eu dormi demais, acordei exausto. Quantas e quantas desculpas esfarrapadas nós arrumamos para não estar na casa de Deus? Quantas e quantas vezes nós deixamos o diabo dominar a nossa vida, não porque nós muitas vezes tenhamos sido arrastados por ele, mas pelos pequenos detalhes nós deixamos nos levar, e esses pequenos detalhes levam para o inferno. Pode ter certeza disso. Ele já sabe como derrotar, mas todos os dias ele começa tudo de novo, como se ele fosse o grande vitorioso para derrubar, especialmente aqueles que temem a Deus. E você, que é um liberto, que é um salvo por Cristo, por quê? Por que eu e você somos tão resistentes à palavra? Tiago tem um belo conselho para cada um de nós. Tiago capítulo, não o nosso Tiago, mas o Tiago do texto bíblico, diz assim no capítulo 4, versículo 7 a 10: portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores, limpem o coração, hipócritas, fiquem tristes, gritem e chorem, mudem as suas risadas em choro e a sua alegria em tristeza, humilhem-se diante do Senhor, e Ele os colocará numa posição de honra. O Filho de Deus comprova que tem autoridade
sobre tudo e todos. Mas qual era a sua principal arma? Qual era a principal arma de Jesus para enfrentar os seus inimigos, até mesmo o diabo que veio, o atentou? Qual foi a principal arma de Jesus? A palavra. A mesma que em João capítulo 1 é dito que se tornou, o verbo se tornou carne. É o próprio Cristo que está à nossa disposição quando nós abrimos a sua Bíblia, que lá ele fala conosco e se apresenta como sendo aquele que tem a solução para as nossas necessidades. Fica bem nítido nesse sentido que Jesus tem poder, porque é dele que vem todo o saber, toda a riqueza de bondade e misericórdia. É por essência de Cristo, Ele próprio é o poder que emana misericórdia, que emana amor para salvar, purificar a nós pecadores. E Jesus sabe que tem muitos que estão se perdendo. Tanto é que ele responde, em vez de dizer, não, eu vou ficar com vocês mais um tempo aqui, eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino, pois foi para isso que Deus me enviou. Ele anunciava a mensagem nas sinagogas e em todo o país. O que é que tu tem falado na roda de amigos? Que tipo de conversa tu tem tido? Acho que nem é bom a gente, como se diz, pensar alto, né? Que até é vergonhoso muitas vezes. Cada linguagem mais indecente, cada pensamento mais indecente, que seria vergonhoso para nós e também para quem haveria de ouvir aquilo que nós pensamos ou como temos nos comportado. Mas deve ser assim? Não, em hipótese alguma deve ser assim. Aquilo que nós pensamos a respeito do nosso próximo, deveríamos ter coragem de falar, pois o que nós pensamos a respeito do nosso próximo devem ser palavras boas, coisas boas, e não apenas palavras de julgamento. E quando vier esse sentimento, a necessidade de chamar a atenção, que faça-o em particular, para que também possa se corrigir se assim estiver errado. É interessante que, naquele contexto, as pessoas facilmente demonstravam estar possuídas. O diabo é incansável e procura de todas as formas destruir as pessoas as quais Deus tanto ama. E nos mostra nitidamente o contexto dos evangelhos, que o diabo, com toda a sua força e fúria, se manifestou tentando destruir a fé recém-colocada no coração de muitas pessoas pela mensagem de Cristo. Tanto é verdade, como diz o próprio Evangelho, um dos discípulos de Jesus cedeu à tentação e traiu o seu mestre. Ainda hoje, infelizmente, ocorre possessão demoníaca assim. Mas há também uma grande discussão se alguém que já é temente a Deus pode ser possuído novamente. E é interessante que em muitas igrejas a mesma pessoa é possuída e despossuída várias vezes, dependendo da situação, até mesmo uma semana no mesmo culto, pois enfatizam mais em falar nos milagres, curas, exorcismos, mas não falam de Jesus. O poder de transformação é falar de Jesus, é testemunhar a respeito de Jesus. Milagres são bons? É maravilhoso, sem dúvida. O fato de estarmos vivos hoje já é um milagre de Deus em nossa vida. Estarmos aqui também já é um milagre. Mas agora, focar apenas nas bênçãos e se esquecer que o Salvador nos conhece, veio para nos livrar dos sofrimentos eternos, é no mínimo tornar o Evangelho
vazio, é no mínimo considerar Jesus um curandeiro qualquer. É preciso que nós tenhamos o cuidado de colocar Jesus no seu devido lugar de Salvador. Graças a bom Deus, permitiu que a medicina se desenvolvesse e todos tivessem acesso aos seus cuidados de saúde. Claro, quando não tem solução, quando, e se Deus quiser, Ele intervém e resolve a nossa situação. Mas não é esse o foco de Jesus, resolver os problemas de saúde, mas sim resolver o nosso problema de pecado, que nos consome, que nos mata e nos afasta de Deus. Meus amados irmãos e irmãs aqui, essa mensagem precisa ser levada a todos, pois muitas pessoas estão indo às igrejas achando que lá devem somente buscar milagres. Deus, se Ele quiser, Ele concede. Ele sabe daquilo que nós precisamos, mas Ele quer um coração arrependido, transformado pela palavra. E quem não busca a palavra nunca vai ter paz. Anota o que eu estou dizendo. Então você que está me ouvindo, pense a respeito. O que tu tem feito dos teus finais de semana que tu não está na igreja? O que é tão importante, tão melhor do que estar na casa de Deus? Me conte, porque se é tão bom, então acho que nós estamos no lugar errado. Mas eu tenho certeza que você está equivocado. Ou você dá a sua vida para Deus, ou Deus permite que a sua vida seja uma marionete balançada no mundo e pelo mundo. Você vai rodopiando para cá e para lá até que cesse o teu fôlego de vida. Bom, já não sei se tu vai ter salvação, porque se você não se preocupou em ter Jesus no tempo de vida, para que querer estar com Jesus depois da eternidade, se em vida não quis saber dele? É por isso que nós precisamos reconhecer que a autoridade de Jesus de perdoar pecados, salvar, continua sendo verdadeira e precisa ser anunciado para o maior número de pessoas possível. Como diz Paulo em 2 Coríntios 4, versículo 1b até o 3, com toda a firmeza, por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem, insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas vão dar mais atenção, não vão dar mais atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si uma porção de mestres que vão dizer o que elas querem ouvir, não o que elas precisam, mas o que elas querem ouvir. Tem uma das coisas que mais me entristece na vida, quando eu abro a porta da igreja, eu não vejo vocês chegando. Isso me entristece, pois nós temos de 7 dias na semana, temos 6 para fazer o que quisermos, trabalhando, viajando, passeando, pescando, enfim. Agora, no dia do Senhor, é na casa do Senhor, não tem desculpa. Mas eu moro longe. Não existe desculpa. Olha o que Deus te deu, a salvação tão preciosa, que tu pode tê-la todos os dias, viver essa salvação diariamente, ainda vai desprezar, e tu não sabe o dia de amanhã se tu vai estar vivo. Por isso que é preciso termos todo o cuidado de viver a nossa vida, viver com amor, com sinceridade, com transparência em todos os aspectos. Jesus é Deus que fala, age e transforma. Se a tua vida está em cacareca, deixa Ele cuidar de você, deixa Ele remontar teus pedacinhos, e tu vai ver como a tua vida vai ser boa daqui para frente.